Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E essa é a seguidora do canal que emprestou o nome dela para a história de hoje. Vitória François, idade 61 anos, mãe, esposa e vó. Infelizmente, nessa história não vai ter parte virtual engraçada, até porque a internet entra bem no final. Na verdade, eu descubro sobre a internet bem no final, e ela foi um ponto que me fez virar carne, uma peça de carne no açougue, uma boneca de pano, um fantoche para os piores prazeres e desejos de outras pessoas. Por mais de 50 anos eu vivi um grande amor. Eu tive a oportunidade de ter a experiência do sonho que muitas pessoas desejam, que é ter uma família que serve de exemplo, de referência, e que isso não é só em imagens postadas. Eu vivia isso. O que eu não sabia é que eu estava em um mundo paralelo, que o metaverso disso, que na verdade era a realidade, era assustador, tenebroso. Eu conheci o amor da minha vida, o Lucien, na faculdade. A gente estudava na mesma escola e foi tudo muito rápido. A gente se apaixonou, quando eu vi a gente já estava namorando, e quando eu respirei a gente já casou. E poderia ter dado muito errado, mas a cada dia ele me amava mais e a gente se dava melhor. Tanto que a gente teve muitos filhos, que eu acreditava que era resultado desse grande amor. E depois dos filhos vieram os netos. Julien, idade 61 anos, gestor imobiliário. Toda essa história se passou na França. E na França eles, para esconder assim o nome da vítima, a identidade da vítima, quando o caso é muito pesado, eles dão um codinome, no meu caso, François. Mas mais pra frente esse codinome também vai cair. Voltamos à minha família, que sempre foi um exemplo de comercial de margarina. Era proteção, segurança, afeto, dedicação. O marido se dava muito bem no ramo imobiliário, então a parte de estabilidade financeira também era maravilhosa, não tinha problema nenhum. Só com 14 anos é que se teve o primeiro desgaste desse relacionamento. Eu acabei conhecendo uma pessoa, o Lucien conheceu outra pessoa. Incrível, foi no mesmo tempo. E a gente teve, sim, um caso, né, extraconjugal. E mesmo com essa situação, não se teve separação. A gente sentou, conversou, resolveu, nos perdoamos e decidimos continuar. Afinal, a gente tinha muitos filhos e netos, toda uma estrutura criada de muito tempo que não merecia ser descartada por esse deslize. Eu acho que eu não contei aqui pra vocês que o Lucien, ele foi o meu primeiro em tudo. Ele foi o meu primeiro namorado, ele tirou a minha pureza, ele foi o primeiro a me pedir em casamento e o único que tocou em mim, o único que me beijou. Na época, a gente tinha entre 19 e 20 anos. Eu não sei se por essa experiência ou não, mas eu tinha uma coisa de ter uma grande aversão se alguma outra pessoa quisesse me tocar. E já com 50 anos de casado, nós resolvemos mudar um pouco as coisas. Sabe aquela ideia de querer viver a sua velhice num lugar mais calmo, no interior, mais tranquilo, e aproveitar o resto da sua vida, curtir os netos? Foi isso que a gente pensou e resolvemos então ir para o sul da França, numa cidade bem mais afastada. A primeira mudança que teve de estranhamento e de um início de um terror que eu não sabia onde iria dar foi com o meu marido, Lucien. Ele ia muito ao supermercado, mas eu entendia que era por causa da memória, sabe? Ele ia, comprava uma coisa e logo ele tinha que voltar porque ele tinha esquecido de comprar o resto. E por que que o supermercado ia dar início a esse terror? E o que de mal
ele poderia estar fazendo dentro de um supermercado. Pulemos da parte de comprar coisas para comer para um dia na sala, depois de eu ter feito um almoço bem gostoso, do Lucien ter partilhado de fazer esse almoço comigo. Ele me olhar, me admirar como ele sempre fazia e pedir para a gente conversar sobre algo. Eu já sabia que quando ele chegava desse jeito, a gente ia ter alguma discussão relacional, mas não foi bem uma discussão. Ele queria me propor algumas coisas, algumas mudanças no nosso relacionamento. Isso com 50 anos de casado. Ele disse que estava brotando nele, naquele momento, o desejo de experimentar, ter relações com outras pessoas. Eu deixei novamente muito claro para ele que eu não me sentiria bem com nenhuma outra pessoa me tocando que não fosse ele. E também achei muito estranho que depois de 50 anos, esse desejo tivesse aparecido assim do nada. A conversa foi muito franca. O Julien nunca ia contra a minha opinião e nem me forçava a algum tipo de ideia. Então, foi uma conversa muito rápida, eu neguei e nós continuamos a nossa vida normal. Se tocou nesse assunto mais algumas vezes, de forma bem leve, mas aos poucos foi se perdendo e nada aconteceu. Ao mesmo tempo, eu comecei a ter problemas para dormir. Para dizer melhor, eu comecei a ter pesadelos. E eram fortes porque eram muito reais. A cada pesadelo que eu tinha sinal de que alguma coisa estava ficando mais forte. A primeira noite eu sonhei que pessoas vinham para cima de mim. Era como se eu perdesse o ar de tantas pessoas que subiam em cima de mim, tentando me atacar fisicamente. Eu lembro que esse dia eu acordei e eu sentia dor no corpo. Era uma coisa mais leve, sabe quando você dá uma batidinha? Mas eu assimilei que o quê? Eu tava, por ter pressionado muito, né, tensionado o corpo com esse pesadelo dormindo, eu tinha acordado com esses pontos, né, de dor, esses pontos que deveriam ser de estresse. Na segunda noite, eu sonhei que eram monstros e não mais pessoas. E o sonho ficava cada vez mais perturbador. Eu fiquei tão desequilibrada que o Julien tomou a frente de fazer a comida, de fazer a bebida. E eu percebi que tinha momentos que eu estava na hora do almoço e eu apagava e só acordava no outro dia. E quando eu acordava, eu já não lembrava do que tinha acontecido na hora do almoço. E aí eu me pegava tomando café da manhã sem entender se era mesmo o café da manhã ou se já estava tarde ou à noite. E eu comecei a sofrer apagões na minha mente. E eu tinha o Julien ali me monitorando para que eu não me perdesse. Eu lembro de dias eu andando pelo corredor e eu fechava o olho e eu estava na cama. Ou então que eu estava cozinhando para o Julien e quando eu via, eu já estava assistindo TV e eu nem tinha visto ou lembrado da comida feita e da gente se alimentando. E eu comecei a perceber que talvez era alguma coisa psicológica, assim, porque um dia eu estava muito ansiosa com a chegada dos meus filhos, então eu fiz toda uma preparação, né? Porque eles já eram grandes, já tinham suas famílias, cada um morava em um lugar diferente. E aí eu lembro que eu acordei eu tava com a cara na mesa. E aí eu acordei e os meus filhos olhando assim, tipo, mãe, tá tudo bem? Eu não tinha feito nada que eu tinha programado para aquele encontro deles. E eles entenderam porque já sabiam que estava acontecendo isso várias vezes no dia. Foi aí que, né, tive que ir no médico. Muitos exames foram feitos.
eles deram uma indicativa de que poderia ser Alzheimer. Eu também fui na psicóloga, comecei a tomar remédios para tentar tratar, né, para tentar paralisar essa situação. Só que os pesadelos pioravam, as dores no meu corpo, elas chegaram a um estado muito latente. Nas articulações, o meu cabelo, no couro cabeludo, em todos os lugares imagináveis e inimagináveis do meu corpo, eu tinha algum pontinho de dor que com o tempo ia ficando cada vez mais forte. Nesse momento, se eu não tivesse o Julien, eu não sei o que seria da minha vida, porque a cada segundo ele estava ali para me ajudar. E não só ele, eu contava também com a troca de pessoas que estavam à minha volta. Eu lembro de um vizinho que ele era muito simpático. O Julien não tinha mais tempo de fazer todas as coisas por estar cuidando de mim. Então eu lembro desse vizinho vir olhar a nossa bicicleta para ver se estava tudo bem, para fazer manutenção. Também encontrei ele na padaria, falando que eu não precisava ir na padaria, que ele comprava as coisas e me levava. Encontrava ele no supermercado quando eu estava com o Julien. Ele sempre tinha uma troca, assim, de ser muito simpático, acolhedor e seguro. Um dia eu fui tomar banho e essas dores e ardências, elas começaram a surgir na minha região genital. E aí eu achei que iria passar, ou que de repente era uma baixa de imunidade. Só que no outro dia, quando eu fui passar a mão na minha genital, tinha verrugas. Então eu tive que ir na ginecologista para ver o que estava acontecendo e não entendi o resultado dos exames, porque deu que eu tava com sífilis. E o Julien não tinha isso. E como que eu, aos 61 anos de idade, tinha pegado isso? E como que eu ia dar essa notícia para o Julien, que estava todos os dias ali do meu lado, cuidando de mim? Eu lembro que ele começou a ficar mal, a me culpar, a dizer que então eu tinha alguma outra pessoa. Como que eu poderia fazer isso com ele? Uma pessoa que estava sempre ali porque eu precisasse. Ele não me olhava mais nos olhos depois disso. E a situação ficou pior quando eu comecei a ter manchas no corpo. Quando eu tinha febre, eu ficava doente por qualquer coisa. E em busca de exames e exames, descobriram que eu tava com HIV. Eu tinha tanta vergonha de mim, porque eu não sabia, eu não tinha controle do que eu tava fazendo, mas eu entendia que eu sempre estava dentro de casa. E não tinha como se pegar isso nos meus pesadelos. Se o Julien não tinha, então que parceiro invisível era esse que eu tinha, que estava fazendo isso comigo e que estava acabando com o meu casamento? Eu jamais traí o meu marido. Ninguém tocou em mim além do meu marido. Como que essas coisas estavam surgindo dentro de mim? Eu não tinha mais cara para olhar e para conversar com o Julien, e ele continuava cuidando de mim como um parceiro fiel que era. Não se tinha mais o que falar, porque tudo o que estava acontecendo comigo não tinha mais explicações. E as coisas começaram a piorar quando apareceram lesões também na minha genital. Eu não sabia. Será que nesses lapsos eu fazia alguma coisa comigo mesma? Eu me machucava? Foi quando o Julien resolveu, eu acredito, né, que ele tenha feito isso para fugir de tudo que estava acontecendo. E por isso, depois de saber o que ele tinha feito, eu resolvi perdoar, porque eu estava numa situação de que ele estava comigo. O Julien foi pego no mercado gravando as partes de baixo de mulheres. Ele ia no mercado, fingia que estava fazendo uma compra, esperava alguma mulher que estivesse de saia e com uma câmera lá propícia, ele gravava
as partes de baixo dessas mulheres. Ele achou que não seria pego fazendo isso porque era um senhor de 61 anos como eu, bonzinho, dos cabelos brancos, que quem olhasse jamais ia pensar que estaria interessado nesse tipo de coisa. Conversando com ele, quando isso aconteceu, ele me disse que foi totalmente pelo impulso. E eu acabei perdoando, porque também estava acontecendo coisas comigo que eu não sabia explicar o que era. Eu achei que sim, foi um momento de instinto dele e que estava tudo bem em perdoar. Mas graças a essa ação dele no mercado, a polícia acabou descobrindo outras coisas. E eu acabei sendo convocada a ir até a polícia dar um depoimento. Eu achei que seria isso, ou então que eles iriam me mostrar o que o Julien tinha feito. Eu já estava me preparando para essa situação, né? Porque eu não sabia que eu ia encontrar lá dessas mulheres. Mas eu não achei em nenhum momento que seria nada ligado a mim. E o policial pediu para eu ir para uma sala separada, como se eu fosse dar um depoimento. Eu achei que seria sobre o incidente da gravação do Julien. E aí ele perguntou sobre a minha vida, se eu tinha relações com outras pessoas, como que era. Eu arregalei o olho e falei... A única pessoa que eu fiquei na minha vida é com o meu marido. E ele deu a entender, mais uma vez, que ele queria saber se eu tinha relações com várias pessoas, a 3, a 4. E eu falei que não, eu repeti que o único que eu deixava me tocar era o meu marido. Eu tinha aversão que alguma outra pessoa chegasse perto de mim. Depois de muitos questionamentos desse tipo, e eu sempre negando, praticamente se passou 1 hora e o policial chegou em mim e falou assim, olha, eu vou te mostrar algumas coisas que não serão agradáveis, mas que você precisa ver. E eu não tinha na minha cabeça o que ele poderia me mostrar. Ele me mostrou uma foto onde tinha um homem e uma mulher dormindo, mas não dava para ver o rosto das pessoas, não dava para entender. E eu não assimilei com ninguém que eu conhecia. E aí depois ele chegou com uma outra foto e falou, você conhece essa cabeceira? É a cabeceira da sua cama? E eu demorei para reconhecer. Porque sim, parecia a cabeceira da minha cama, só que eu tinha uma mulher deitada, vestida com uma roupa que eu jamais reconheceria. Mas que aos poucos eu entendi que era eu. Mas eu jamais vestiria aquele tipo de roupa. Ele começou a mostrar 3ª, 4ª, 5ª foto. E eu tive que pedir para ele parar. Porque eu estava naquelas fotos, mas eu jamais tinha feito aquilo. Eu jamais aceitaria aquelas posições, aqueles objetos. Aquela bizarrice, coisas nojentas. Eu estava em posições e situações deploráveis que jamais fariam nem com uma boneca inflável. Eu estava sem vida, paralisada numa cama e um homem em cima de mim. O meu mundo caiu. Mas isso não era nem o começo. Porque não só aquelas fotos, vídeos, arquivos que vieram, tinham sido encontrados. E tudo isso só tinha vindo à tona porque eles pegaram o celular do Julien, o meu marido, por causa das fotos que ele tinha feito das mulheres no supermercado, e lá eles tinham encontrado esse tipo de conteúdo. Não só lá, como tinha disco rígido, arquivado, separado detalhadamente sobre todas as ações feitas comigo. Não era eu que estava aceitando fazer aquilo sozinha. O meu marido organizava esse tipo de coisa. Pela investigação da polícia, eles descobriram que o Julien entrava em sites de cunho e ele digitava procurando pessoas que quisessem usar a mulher dele.
Isso vinha acontecendo comigo por mais de 10 anos. E eu não entendia como que ele estava fazendo isso comigo. De acordo com a polícia, ele me dava ansiolíticos, remédios, tanto no almoço como na janta, na minha bebida, para que eu adormecesse. E assim, inconscientemente fosse usada. Por isso que eu tinha sonhos e flashes, porque na verdade a minha mente não conseguia distinguir o que estava acontecendo. Bom, ele entrava nesses sites e ele convidava pessoas para vir em casa, para que essas pessoas fizessem o que elas quisessem comigo. E tinha toda uma regra, todo um padrão para que essa situação acontecesse. Então, no site de relacionamentos coco.fr, ele fazia o convite e a conversa continuava em uma sala privada desse bate-papo que tinha o título Sem o consentimento dela. Depois de se criar uma confiança, eles iam para o Skype e, com tudo firmado, era-se finalizado pelo telefone. As pessoas tinham que estacionar a uma certa distância da nossa casa e esperar que os medicamentos fizessem efeito, para depois eles descerem do carro e irem andando até a nossa casa. Eles entravam na cozinha e ali eles ficavam sem roupa, sem qualquer tipo de objeto ou coisa que eles pudessem esquecer dentro do meu quarto. Me era exigido que se tirasse perfume, qualquer cheiro, creme de cabelo, qualquer coisa que depois eu sentisse e percebesse que não era meu. Não se podia fumar, nada. E pedia que eles lavassem as mãos numa água aquecida que já estava preparada, para que também não mudasse a temperatura do corpo. Ele não avisava nesses sites que teria algum tipo de transação financeira. Ele fazia como se fosse um convite mesmo. E o pior, ele não se preocupava nem com a minha saúde, porque ele confirmava para esses caras que não era para se usar preservativo. Todos esses homens, eles moravam a poucos quilômetros de distância. O vizinho que era super protetor e atencioso, ele me estuprou várias noites. Aquele homem que conversava comigo e que parecia ser super simpático, ele já tinha me usado e eu nem sabia. Pessoas tinham homens solteiros, homens casados, de órgãos importantes, jornalistas, bombeiros. E o pior, tinha uma mulher que era enfermeira, que se dizia cuidar das pessoas. E as cenas e as imagens que tinha do que ela tinha feito comigo, ela me usava, ela me virava do avesso, ela fazia o que ela queria. Não tem como, eu não posso descrever aqui os desejos mais sórdidos e piores que ela executou comigo, que ela fez comigo desacordada. Todos esses vídeos e essas fotos, eles não tinham imagem direito da pessoa. Quem gravava era o Julien. E o Julien também participava do ato, muitas das vezes. Então, não se pode, num primeiro momento, se reconhecer todas as pessoas. Desculpa, minha voz tá falhando, mas é porque é muito pesado. Eu sinto isso no corpo, assim, contando pra vocês. Então, não se dava para reconhecer essas pessoas. E dava para ver que eu não tinha nenhuma vivacidade, eu não tinha nenhum movimento. Eu não falava nada, eu estava totalmente inerte à situação, como um fantoche mesmo. Um homem que tinha AIDS, ele veio mais de 6 vezes. Ele me usou mais de 6 vezes. A polícia conseguiu chegar na identificação de alguns homens porque o meu marido trocava conversa com eles no telefone e eles perceberam que tinha uma lista muito grande de homens bloqueados, que ele bloqueava com certeza para que não se deixasse nenhum rastro. Ele separava em disco rígido todas as cenas com títulos que ele pudesse identificar para assistir. Então tinha lá Cris, o bombeiro, Daphne, o negro, Quentin, Gaston, Otávio, Patrício.
E essa pasta de arquivo, ela estava nomeada como abuso. Um desses homens, ele tinha 63 anos. E ele não só me usou várias vezes, como junto com meu marido, ele estava preparando os 6 filhos homens que ele tinha. Era um tipo de treinamento que ele estava fazendo para que esses meninos também me usassem em determinado momento. Talvez não pudesse ficar pior, mas ficou. A minha filha. Felizmente o canal está com uma grande baixa de visualizações, grande baixas de novos seguidores. Então eu peço que vocês curtam a história, que vocês compartilhem em grupos de Facebook, WhatsApp, compartilhem com outras pessoas. E cliquem no hypar, que aparece, não sempre, na parte dos comentários. Você arrasta para a direita e vai estar lá, hypar. Na maioria das vezes, para algumas pessoas aparece no começo do vídeo, para outras só depois que você assiste metade ou toda a história. Eu conto com a ajuda de vocês para que esse canal continue aqui contribuindo como reflexão e alerta para muitas pessoas. A minha filha. Ele fez isso com a minha filha. Foram achados materiais da minha filha mais nova. Fotos onde ela estava sem roupa e desacordada. E eu não sei como. Tinha material de noras, de cunhadas. A casa, ela estava cheia de câmeras. Tinha fotos de uma cunhada sem roupa, no banheiro. Com tudo isso que estava acontecendo comigo, ainda queriam que eu participasse de um julgamento em silêncio, para que ninguém soubesse, para que a minha identidade fosse preservada, mas eu queria que todos esses homens, que o rosto, que o nome deles viessem à tona. Então eu fiz um esforço muito grande para que esse julgamento fosse público. 13 homens confirmaram o que aconteceu, mas muitos deles falaram que eles só tinham ido porque era um fetiche do casal. Porque eu sabia da situação. Só que não se tinha nenhum registro de comunicação minha com esses homens. Em nenhum momento. Eu estava desacordada e muitos disseram que eu estava fingindo dormir. Ou então que, como meu marido tinha consentido, por que não? Por que eles não iriam fazer? Já que o meu marido estava aceitando, como se o meu corpo fosse propriedade do meu marido. Me trataram como uma boneca de pano, como um lixo. Eu não tinha mais identidade. Eu não sei como é que eu vou me reconstruir disso. A minha filha, quando viu a foto dela mais nova, sem nada, no meio de um julgamento, ela saiu gritando, chorando, desesperada. Depois, sim, ela conseguiu se recuperar, se fortaleceu e criou agora uma ONG para ajudar nesse tipo de situação. O nome da associação é Não Me Ponha para Dormir. Tudo ainda está sendo julgado porque o número de homens ultrapassa o número de 81 pessoas que me usaram da forma que quiseram enquanto eu estava dopada. Alguns dizem que são 200 pessoas, 300 pessoas. Não existe um número certo. Porque é muito difícil puxar a identidade de cada um que participou disso. Esses homens esperavam mais de 1 hora no carro para que o efeito do sonífero funcionasse. Alguns estão sendo reconhecidos por um programa de reconhecimento facial que a polícia tem. Com o Julien preso e com o DNA dele no arquivo para que se seja avaliado para outros crimes, já foram descobertos mais 2. Uma menina que foi estupro, ainda em Paris, e perdeu a vida, que foi tirada por ele e que ele negou, e só confirmou depois de acharem o DNA compatível com o dele. De uma outra mulher que trabalhava no ramo imobiliário, que também foi estupro, mas essa sobreviveu. Nós estamos falando aqui do meu marido, que eu sou casada há 50 anos, que tem 61 anos. Um senhor de idade que qualquer pessoa pararia, sorriria, conversaria, comeria alguma coisa.
iria proteger, assim como os meus filhos, como os meus netos, tinham ele como um grande homem. Eu diria que o ditado de as aparências enganam é muito fraca para essa história. Dá mesmo para a gente avaliar quando um homem vai fazer alguma coisa ruim com a gente ou não, pela aparência, pelas ações. Acredito que nesse momento não dá para avaliar de forma alguma. Me desculpe aqui os homens que cuidam das suas famílias, que cuidam das suas mães, mas existe aí uma quantidade de homens que a gente, infelizmente, faz com que a gente tenha não só um pé atrás, mas o corpo inteiro. Esse homem viveu com essa mulher como o grande amor da vida dele por mais de 50 anos. Ele admitiu no tribunal de que ele fazia isso porque ele sentia prazer em assistir a mulher dele nessa situação. E a gente não está falando aqui de um papai e mamãe. A gente está falando aqui dos desejos mais bizarros que uma pessoa tem inconscientemente e que ela conseguiu realizar. Imagina você chegar para um homem e falar, olha, essa mulher aqui tá pronta para você fazer o que você quiser porque ela não vai reclamar. Um homem com pensamentos perversos sobre relações. E, gente, tinha uma mulher no meio. Uma mulher. Não consigo manter a classe, não consigo manter a compostura nessa história. Importante dizer que esses fatos foram todos tirados da internet. Eu vou deixar as fontes para vocês no primeiro comentário fixado. O julgamento ainda não finalizou, pode ser que apareçam outras coisas. Não se foi confirmado que as ISTs que ela teve foram CIF e AI, tá? Foram ditos, eu coloquei na história, porque como vocês sabem, a história é roteirizada com os fatos reais. Então, eu faço aqui em uma forma de entretenimento, né? Costurando uma coisa na outra, para que vocês tenham esse alerta. Mas aqui está roteirizado. Então, ainda não tem nada batido o martelo e confirmado como finalização do julgamento, tá? Mas aí são fatos que a polícia investigando trouxe, que existem muitos depoimentos, né? No caso da Françoise. E eu não coloquei os nomes reais, porque qualquer coisa que aconteça, nós temos aqui uma história com nomes fictícios. Essa história traz uma reflexão importante. Muita gente aí falando, né? Ai, o meu francês, ai, o meu estrangeiro, faz tudo de bom pra mim. Ah, mas eu tenho a prova, eu vivo essa felicidade. Essa mana também viveu. E não era realidade. Não tô aqui querendo dizer que todas que vivem uma felicidade estão passando por isso. Mas é um grande alerta. Por isso que não é bom ficar divulgando esse tipo de coisa, esse tipo de felicidade que as outras acham que é inalcançável. Porque a gente sabe que no fundo, pode ser que não tenha um terror como essa história, mas coisas ruins também acontecem nos relacionamentos. E nesse caso, gente, eu paro e me pergunto, eu ainda tenho capacidade de confiar em alguém? Você tem capacidade de confiar em alguém? Mesmo que essa pessoa faça coisas boas pra você? É sempre necessário estar preparado para a mudança de um ser humano. E às vezes essa mudança pode já ter acontecido há muito tempo, só que você ainda não sabe. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.